Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Eu ouvindo o pastor falar aqui um pouco da história do Fábio e da Andréia, e aí ele, no término, ele disse, apesar de, né, eles continuaram servindo ao Senhor, né, e a palavra que o Senhor, esse não é o título da mensagem, não vou dizer assim que Deus revelou ao pastor, não, porque não é o título da mensagem, mas é apesar de, porque muitas vezes nós passamos por situações adversas, dificuldades, todos nós. Quem nunca é porque já partiu para o Senhor. Esse aí já partiu para o Senhor. Mas nós, todos nós, enfrentamos situações adversas. Mas como passar por isso? Como viver isso? O Senhor Ele tem falado, eu estava até conversando com o Jefferson, né? Eu falei assim, a gente pregar aquilo que Deus não está falando com você, eu não sei como que é. Eu só sei pregar aquilo que Deus está ministrando, ou melhor assim dizendo, chamando a minha atenção, né? E eu louvo a Deus por isso, porque Hebreus, que tem sido muito citado nos últimos dias aqui nesse púlpito, Hebreus diz que o Senhor só corrige aqueles que Ele ama. Então, se eu estou nesse processo, é porque eu louvo a Deus, porque Ele me ama. Ele me ama. E eu fiquei muito feliz assim, porque o pastor Ed e a pastora Otânia, eles escolheram aqui umas músicas para dar aula, né, de história do worship, né, no Brasil, né. Então, assim, se você se converteu depois de 2012, ficou um pouco difícil realmente para você reconhecer alguns louvores assim. Mas eu lembrei, né, porque não sei se você sabe, mas o pastor Isaac da Central e a sua esposa, a pastora Dayana, eles eram os líderes de louvores. E essa última música que vocês cantaram, eles cantavam com frequência no culto, lá em 2010. Aí eu lembrei e falei, olha só, como Deus é maravilhoso. Porque a nossa jornada, ela é de etapas. A nossa jornada, a vida é feita assim. Esses dias eu gosto muito de gastar um tempinho assim, eu coloco um cronômetro, porque senão a gente perde o tempo, né, na rede social. Mas eu gosto, viu, do Instagram, eu dou muita risada, eu dou uma descopilada assim do fígado, né. Aí uma repórter perguntou para um senhor que estava fazendo 100 anos, qual é o segredo para viver 100 anos? Ele disse, não morrer. Não morrer, não morrer, o segredo é esse, não morrer. E porque o segredo está na mão do Senhor, não tem o que fazer, não é verdade? O segredo está nas mãos do Senhor. Então eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como foi a semana passada, eu não sei como foi o seu ontem, eu também não sei como vai ser o seu amanhã, eu não sei. Mas eu sei que o Deus a qual nós viemos celebrar nesta noite, neste lugar, Ele sabe de todas as coisas e tem o controle de todas elas. Plenamente tem o controle pleno de todas as coisas. E eu quero compartilhar um texto com vocês, que está em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. E o texto diz assim: porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Contudo,
Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23.000. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Amém? Curve um instante a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que Teu Espírito Santo, que nos revela a Sua verdade, que nos ilumina na Tua palavra, fale aos nossos corações nesta noite. Que o Seu Espírito Santo revele, Senhor, Cristo a nós. E que nós nesta noite, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, sejamos transformados para a glória do Senhor. Amém? O tema dessa mensagem é: glorifique ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? E por que eu escolhi esse tema? Porque ele é o antônimo da murmuração. Glorificar o Senhor. Por quê? Eu vou contar rapidamente só para a gente introduzir a mensagem. Desde 2007, infelizmente, eu tenho sofrido com enxaqueca crônica. Mas nos últimos 2 anos, eu sempre murmurava, para falar bem a verdade, né? Tem aqui algumas testemunhas oculares que podem apontar. Eu dava uma murmurada. Então chegava alguém perto de mim e falava: pastor Valmir, como você está? Aí eu dizia: meu irmão, você não sabe, dá vontade de enfiar a cabeça na parede. E ali eu começava e ia. E aí o remédio não dá jeito, eu já fui não sei quantos médicos, e assim era o discurso, era meio um roteiro. E as pessoas mais próximas já até evitavam de perguntar, né? Porque já sabia até a resposta e ficava aquele climão, sabe? De torta que você esperava que estava doce, estava azeda. E aí um dia, para a glória de Deus, o Espírito Santo começou a ministrar para eu parar de reclamar. E difícil isso, muito difícil. E eu fui exercitando, e fui fazendo, e foi dando certo, e eu fugia da pergunta, e não, porque também não ia mentir, né, dizer: tô, sim, né, mas não queria mais tocar nesse assunto. E aí foi indo, e foi indo bem. E foi indo bem, e só que a semana passada, no domingo, faz hoje 8 dias, estava aqui na igreja, fazendo café da manhã, e o caldo começou a entornar, e eu falei: não, sem reclamar. Só que no domingo, eu consegui, viu? Na segunda também, mas na terça, E aí o Senhor, mas eu não estava deixando o Senhor falar. Estava que nem criança, sabe assim? O Senhor falando e eu lá. Eu não queria, porque estava doendo muito. Aí o pastor olhou para mim e falou: tá bem? Eu falei: então. Passei a mão na barba, tá doendo um pouco, mas quando eu vi, eu já tinha engatado a quinta e já estava lá. E foi. E foi engraçado porque a pastora Lucia, ela falou um negócio, mas o Espírito Santo usou. Ela falou: você está orando na madrugada? Eu falei: tô.
vigia. Mas eu já contei isso ali, ó. Porque eu tomei. Eu falei, ela... E as pessoas estão entrando? Eu falei, então vigia. Eu falei, Jesus Santo. Mas, falei, Senhor, olha para cá, olha para lá, é comigo, né? É comigo. Eu não estou apontando você não, tá? É comigo. E essa palavra, ela veio assim. O versículo 10, comigo, o versículo 10, só o 10. Agora, depois eu explico o restante. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Falei, Senhor, a murmuração leva à morte. Aí tudo bem. De repente vem um corte da tia do Douglas Gonçalves. E ela fazia assim, 1 Coríntios 10, 10. A mulher não falava nada. Falei, não, ela não está falando a mesma coisa. Não pode ser, né, gente? Não, 1 Coríntios 10, 10. Aí daqui a pouco ela começa a falar um monte de coisa ruim que aconteceu na vida dela. E ela termina, 1 Coríntios 10, 10. Eu falei, Senhor, mas está doendo demais. Não dá para não expressar. Mas a palavra foi ficando cada dia mais forte. E eu vou falar para vocês. Acabei de falar, pastor Mateus. Falei, lutei muito para não pedir para você pregar no meu lugar. Lutei demais, mas quase entreguei os pontos. Mas foi por pouco que não entreguei. Mas por quê, irmãos? Olha só esse aprendizado. Você viu aqui? O apóstolo Paulo, ele está fazendo um resumo. 1 Coríntios 10, do 1 ao 14, ele está fazendo um resumo. O Senhor enviou 10 pragas ao Egito. E o povo, e eles ainda na última praga, celebraram a Páscoa, viram os seus primogênitos. Quem tem filho, não dá para imaginar um filho morrendo, não dá, não passa na nossa cabeça. A gente até faz, sai, não quero ver, não quero nem pensar, não é? Não quero saber. E aí eles viram os primogênitos dos israelitas sendo poupados, porque as 10 pragas falam muito mais sobre Israel do que o Egito, porque quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles já começam a murmurar. Eu não acredito que nos trouxe até aqui para morrer agora, diante desse mar, e não sei o quê. Só que assim, era 1 milhão de pessoas murmurando. Imagina a cabeça daquele pastor. Sangue de Jesus tem poder. Atravessar o Mar Vermelho, todo mundo já conhece essa parte. Atravessar o Mar Vermelho. Mas quando chegaram do outro lado, Miriam tinha acabado de cantar, a boca dela ficou seca, ela falou, estou com sede. Não acredito que não tem água para beber. Aí já inflamou todo mundo. Não tem água para beber, agora vão morrer de sede. E nananana. Mas vocês viram aqui. A água, a rocha, que era Cristo, jorrou água para que eles bebessem. Isso, para mim, já estava bom para converter, né? Mas aí você vai vendo aqui, ó. Sabe essa parte aqui, que diz assim, eles sentaram, comeram, beberam, festejaram e se entregaram à farra? Aí Paulo fala, não façam a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o Senhor tinha chamado os principais do povo. Moisés, vem com os principais do povo aqui, que eu quero falar com vocês. Os principais do povo falaram assim, aquele morro lá, fogo, relâmpago, trovão, uma nuvem densa. Moisés, sobe você. Vai você, tudo que o Senhor te disser lá, você nos dirá e nós faremos aqui. Aí Moisés foi. Enquanto Moisés estava lá, os murmuradores começaram. Acho que morreu. 40 dias já era. Ninguém vive 40 dias. E sai raio, é fogo, é trovão, e não cai uma gota de água, e aquela nuvem. Morreu. E começou a inflamar o povo. Sabe o que disseram? Vamos fazer para nós um ídolo. Chama Arão. Arão não foi escolhido
Arão vai fazer o ídolo para a gente. Para fazer coisa errada. Ó, ajunta facinho. Já arrumaram uns brincos, já umas pulseiras de ouro, já arrumaram um fundidor, já fizeram uma fogueira que derretia o ouro, já pegaram e fizeram um bezerro, já foram adorar, encheram a cara. Para aquele que me pergunta se crente pode beber, resposta está aí. Encheram a cara e se entregaram à imoralidade sexual. O que aconteceu? O Senhor mandou: Moisés, passa a espada. Todos. Aí os levitas se levantaram e honraram o nome do Senhor. Por causa da murmuração. A primeira blasfêmia diante do Mar Vermelho, murmuração. A segunda blasfêmia passando o Mar Vermelho, blasfemaram contra o Senhor, murmuração. Por quê? Na terceira vez, de novo, murmuração. É por isso que a murmuração mata. E Paulo não, ele falou, não, peraí, deixa eu explicar um pouco mais que eu quero que você entenda, a igreja de Corinto. Igreja confusa, fazia muita, olha, se diziam espirituais, hein? E aí o apóstolo Paulo continua explicando aqui. Depois dessa passagem, muitos murmuraram no deserto, e aí murmuraram contra o Senhor, e as serpentes do deserto vieram e mataram. Muitos morreram. E assim o apóstolo Paulo ele vai falando, não podemos nos deixar levar pela situação. Como eu disse, eu não sei o que você está vivendo. Talvez a sua dor esteja insuportável. Mas, assim como no deserto, para aqueles que deixaram de murmurar, o Senhor mandou Moisés construir uma serpente de bronze. E todo aquele que olhar para a serpente será curado. E essa serpente era um tipo de Cristo. Ela é um tipo de Cristo porque está escrito que assim como a serpente foi levantada de bronze no deserto, o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está entendendo? Que o segredo que o apóstolo Paulo está dizendo ali, nosso irmão, que ao invés de ficarmos reclamando, vou falar que nem a pastora Nancy falou assim, está orando? Falei, tô. Vigia. Vigia. Acorda. Se reclamar resolvesse, a tua conta no banco estava lá, transbordando. Não resolve. Quem murmura não encontra solução. Mais problema. Mais problema. Fato. Quem murmura não encontra o caminho planejado pelo Senhor. E nós podemos observar, a palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É todas as coisas, não importa, são todas. Se o Senhor, através da tua palavra, está dizendo que são todas, porque são todas. Eu não sei o que é tudo para você, mas é tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós passamos por um problema muito difícil na nossa família. Nós perdemos um sobrinho, meu irmão e minha cunhada, um filho muito amado, um menino muito bom. Ele vinha muito aqui na nossa igreja, graças a Deus, amava Jesus Cristo, amava demais. E o meu irmão mais velho estava triste porque é natural, só que ele falou assim, não quero comemorar meu aniversário. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o Pedro Henrique não está aqui. Eu falei, não, mas ele está com Jesus, ele nem está lembrando que você fez aniversário hoje. Porque você já parou para pensar que você está com o dono da vida e da morte, o autor, o criador de todas as coisas, aquele que é o sol da justiça. Você acha mesmo que você vai lembrar de um calendário terreno? Mas eu tive que falar isso para o meu irmão.
Ele não está lembrando. Ele está celebrando a Jesus. Eu nem sei se é 24 horas, eu não sei como que funciona o dia lá. Eu sei que ele está o tempo todo celebrando a Jesus. Então celebra o seu aniversário. Celebra porque foi Jesus que te criou nesse dia. Porque se nós escolhermos murmurar, nós vamos ficar no luto eternamente. Eternamente. Só que a vida está aí. A vida está aí. E nós precisamos viver essa vida. Porque é um presente de Deus. E se você observa, eu quando vi esse texto, eu falei, meu Deus, a murmuração, ela foi o início para todos os outros pecados. E existem motivos reais, eu concordo, para a gente esfriar na fé, ficar fraco na fé, existem motivos reais. Mas há um motivo muito maior para que nós permanecemos, que esse motivo é Jesus. Esse motivo é Jesus. E aí o Espírito Santo me fez lembrar. Meu Deus. Porque a gente gosta muito do irmão Paulo, né? Eu gosto muito dele. Ele não é um serafim, nem um querubim, ele não é a quarta pessoa da Trindade. Ele não é, não. Mas ele, sim, foi um homem de Deus, que está no Senhor hoje, e que ele foi usado por Deus para nos presentear, né, com grande parte do Novo Testamento, as doutrinas bíblicas do Novo Testamento, e eu louvo a Deus por isso. Mas o apóstolo Paulo, não sei se você sabe, ele foi levado cativo a Roma, ele foi preso. Ele foi preso. Alguém aqui já foi para a cadeia? Eu nunca fui, né? Eu nunca fui. Eu nunca fui preso. Eu fui parado pela polícia uma única vez, na verdade duas, né? A primeira vez a polícia perguntou, o que você está fazendo com esses caras aí? Eu falei, como assim? Saí, meu pai deixou. Eu acho melhor você ir para a tua casa. Parou um táxi, me enfiou dentro. Aí meu pai falou, não queria tanto sair, já voltou? Eu falei, a polícia mandou embora. Ele falou, falei para você? Falei para você? A segunda vez, estava indo eu e um amigo meu, amigo de infância, Maurílio Júnior, e nós estávamos indo na Zona Leste. E aí estava acontecendo um negócio lá no Tatuapé, pararam a gente. E também falaram, volta para casa. E eu não sei exatamente o que estava acontecendo ali na região, mas voltamos para casa, né? Mas graças a Deus, e também nunca fui preso, mas imagino que ser preso deve ser algo bem ruim. Algo bem ruim. E o apóstolo Paulo, mesmo não tendo cometido nenhuma infração, mas como ele havia pedido para ser julgado pelo imperador, então foi preso e foi para Roma. E lá na prisão, em Roma, ele escreve algumas cartas. E uma das cartas que ele escreve é a carta aos Filipenses. Que doido, né? Na prisão, o cara arrumou tempo para escrever carta. Aí, essa carta, por 100% dos teólogos, ela é chamada de carta da alegria. O cara escreveu na prisão. A carta da alegria foi escrita a algemas. A carta da alegria, ela foi escrita em condições desumanas. E sabe que ele fala? Que a minha prisão contribua para o crescimento do Evangelho. E ele declara que por graças ele está preso a algemas. Sabe como que era? Pastor Mateus, um pouquinho de teatro aqui. Olha lá, pastor Alencar. A gente aprende. E aí ele estava preso a algemas, a um guarda pretoriano, que era da guarda do imperador. Ele não podia ir no banheiro sozinho.
Ele não tinha o direito de comer, de falar com as pessoas que ele quisesse. Ele tinha que ser autorizado, porque ele estava a correntes. Mas ele disse que a prisão dele contribuiria para o crescimento do Evangelho. E aí, segundo Paulo e os historiadores, ele ganhou toda a guarda pretoriana para Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Porque Paulo não perdeu tempo em murmurar. Ele anunciou que Jesus é bom, que Ele cura, batiza com o Espírito Santo, salva, e aí então os guardas foram salvos em nome de Jesus. Aplauda o pastor, guarda pretoriano. Você precisa entender, ele tirou suco do limão mais azedo. Ele falou, eu não quero saber, você vai ter que comer comigo. Quantas horas de guarda você está hoje? 12 por 36, então é 12 horas de Jesus aqui. E agora você pensa, ele não estava pregando para um judeu que conhecia o Antigo Testamento. Não, ele tinha que criar toda a história da criação, mostrar Jesus na criação, derrubar todas as mitologias romanas. Ele tinha que criar uma teologia diferente todo dia, para poder explicar a salvação para aqueles homens que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Mas no final daquele plantão, ele só não batizava, porque eles estavam a correntes. Mas dali, meu irmão, muitos dele se converteram ao Senhor. Muitos, a Bíblia diz que a maioria entregou a sua vida a Jesus. O que nós estamos fazendo da nossa história, da nossa vida? O que nós estamos fazendo com os problemas que nós estamos experimentando? Porque, Jesus está no controle quando tudo vai bem. Foi Jesus. Jesus, Ele só é bom quando tudo nos vai bem. Não, Ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Porque muitas pessoas dizem assim, Deus não respondeu a minha oração porque ainda não é o tempo. Meu irmão, Ele já respondeu. Você que não está acostumado em ouvir não. É não. Porque se fosse sim, aquilo que você havia pedido estava acontecendo. Mas se não está acontecendo é porque é não. Você precisa mudar. É isso que a gente não quer entender. A gente quer um Jesus que faça tudo, porque nós estamos crescendo num ambiente religioso de crentes mimados. Essa é a verdade. É teologia da prosperidade, é teologia da confissão positiva, é teologia coach, é tudo em favor do crente, nada do reino. E o apóstolo Paulo preso a correntes, sem direito de ir e vir. E aí, ele escreve lá em 2 Coríntios 11, do 23 ao 33, ele vai fazendo assim, olha, açoites, castigos físicos, 3 vezes, açoitados de vara e 5 vezes recebeu 39 açoites dos judeus. Sabe por que 39? Porque era assim, 3 vezes. Porque se ele tomasse 40, não podia dar mais nenhuma. Entendeu? A regra na lei estava assim. Deu 40 chibatadas, não pode dar mais. Então eles davam 39. Agora eu posso repetir, 39 de novo. Eu não dei 40. Agora eu posso repetir 39 de novo. Só que o apóstolo Paulo saiu dessa condição e ele não murmurou. Ele falou assim, e agora? Alguém tem um band-aid? Não, ele falou, peraí, deixa eu continuar falando, porque a boca ainda está livre. Depois, ele sofreu naufrágios e perigos no mar. Um anjo vai e diz assim para ele,
eu fico meio assustado com as pessoas que ficam atrás de anjo, né? Porque o mensageiro, olha a mensagem que trouxe para o apóstolo Paulo. O seu navio, ele vai naufragar. O anjo diz. Só que não se preocupa, nenhuma das pessoas morrerão. Mas o navio todo vai despedaçar. Olha que delícia, um calor, né? Uma água quente, não é? Aquele mar do Caribe, com as águas a 33 graus, só que não. Ele estava indo para a Europa. E o navio naufraga. Aí o apóstolo Paulo fala assim, lá no meio do náufrago, segurando num pedaço de madeira. Pessoal, não se preocupa não, o anjo disse que ia despedaçar tudo. Tudo ia quebrar, mas ninguém vai morrer, fica firme aí. Jesus está no barco, está no controle, o barco quebrou, mas Jesus ainda comanda o barco. E ninguém morreu. Aí chegaram na ilha de Malta. Aí todo mundo chega lá. Aí o servo, né, pronto a servir, viu lá uma fogueira, todo mundo com frio, falou, vou pegar um graveto. Aí no meio do graveto vem, ele vai jogar assim, uma víbora morde ele. Aí pensaram, não morreu no naufrágio, morre agora. Esse homem deve ser um assassino, coisa parecida, ou coisa pior. Não morreu, deve ser um Deus. Logo mudaram. E só que o apóstolo Paulo, ele disse, não, Deus não. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. E aí ele começa a pregar, porque viram que ele não encheu, ele não teve nada. Aí o filho do prefeito da ilha fala assim, vamos lá na minha casa, meu pai está com uma diarreia há dias, vai morrer. O apóstolo Paulo vai lá, ora, prega, converte a ilha. Você está entendendo o poder? Eu não estou falando da confissão positiva, é de confiar no Senhor. É confiar no Senhor. Porque Ele não está, sabe, a fim de te desamparar, não. Ele está a fim de te acolher. Ele está a fim de te cuidar. E mesmo que seja no meio da aflição. Depois, prisões e correntes. Essa daí todo mundo conhece. Que aí ele vai preso lá em Atenas, aí vai parar lá no calabouço, aí ele e Silas, aí já tinham apanhado, sido apedrejado, açoitado, aí estão presos. Aí ao invés de murmurar, o que eles fazem? Cantam louvores a Deus, hinos ao Senhor. E aí no meio da adoração, um milagre acontece. Acontece um terremoto e as correntes são quebradas. Só que Paulo, um homem de Deus, cumpridor das leis, disse, fala para os presos, não saia não, vamos ficar aqui, a gente está preso, espera aí. Aí o carcereiro, vou me matar porque fugiram todos. Ele fala, não se matem, estamos todos aqui. Olha a chance de fugir. Você fugia, vamos falar a verdade, você fugia? Então, eu fugia, eu apanhei, tomei chibatada, tomei pedrada, as meninas não sabem muito bem o que é isso, mas os meninos, eles têm umas brincadeiras de jogar pedra um no outro, pedrada dói, viu? Pedrada dói, só que ele tomou pedrada de uma cidade inteira, depois foi arrastado até a prisão, aí a corrente se abre, você fala, é minha chance, é Deus abrindo as portas, né? Porque, por isso que eu falo, tem que ter discernimento no espírito, meu irmão. Não adianta ter dons sem discernimento. Porque o apóstolo Paulo falou, não, eu tenho discernimento, calma aí. Ganhar alma para Jesus, primeiro lugar. Ninguém foge, hein? Ninguém foge. Porque os presos, eu compreendo quando eu leio o texto, que os presos entenderam assim. Espera aí. Depois que esses homens começaram a adorar o Deus deles, houve um terremoto e as correntes se abriram. É obra do Deus deles. Então, Paulo já falou, pessoal, então, vocês entenderam? É milagre do meu Deus, então foge não, fica aí. Aí o carcereiro desesperado, já querendo cometer suicídio, né? Porque ele não queria morrer de outra maneira. Eu também não entendi essa parte, né? Já logo pensa, vou tirar minha vida. Sei lá, estava maluco, né? Mas, aí Paulo falou, não cometam esse negócio. Ele, como assim, vocês estão aí? Estamos todos aqui. Ele falou, por quê?
Aí, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Acho que vocês não entenderam. Apóstolo Paulo declarou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Ao invés dele fugir como eu faria, ele declarou o nome do Senhor. Ele proclamou o Evangelho numa frase curta. Ele honrou o nome do Senhor. Aí o carcereiro falou: peraí, momento discipulado, me explica aí, cara, que é isso? Vamos na minha casa, prega esse negócio para minha família. E todos da casa do carcereiro foram salvos. Todos da casa do carcereiro foram salvos. Meus irmãos. E aí, prisões físicas, perseguição e ameaças, humilhação pública. Ontem estava num casamento, aí tinha um negócio de jogar bomba lá. Aí, vai Val. Eu falei: não, é muita humilhação, né? Ir lá pegar, as mulheres vão pegar o buquê, o homem vai pegar uma bomba, né? Não vou, é muita humilhação. É muita humilhação. Falei: não vou, porque nós não queremos passar por humilhações. Nós não queremos. Nenhum de nós aqui quer. O apóstolo Paulo estava num nível, porque ele entendia: não, isso é nada, perto da glória daquilo que há de se revelar. Essa humilhação aqui não é nada. Eu vou morar com o Senhor por toda a eternidade. E aí, abra comigo aí, 2 Coríntios 12, 7. Segundo Coríntios 12, 7, o apóstolo Paulo fez uma oração pedindo ao Senhor: me livra desse espinho na carne. Ele chegou quase perto da murmuração, mas ele disse: Senhor, tira de mim. Ele pediu por 3 vezes, e o Senhor respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta. Mas pensa, eu não sei, eu já vi um monte de pessoas dizendo que o espinho era aquilo, que o espinho era aquilo outro, que o espinho era aquilo. Mas o texto diz, olha lá: dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, em outras versões, me esbofetear na face. Todos os dias. Era disso que Paulo não queria. Mas nós não sabemos que espinho era esse. Mas nós sabemos que o texto diz que todos os dias vinha um mensageiro de Satanás, pela permissão de Deus, esbofetear a face de Paulo. Se era literal, se não era, mas tomar tapa na cara não é bom. Se era alguma acusação também não era boa. O que era não sabemos e não vou conjecturar. Mas quando Paulo pensou falou: Senhor, não aguento. Ele falou: minha graça te basta. A graça do Senhor, ela é sobre as nossas vidas. E não é nada que nós tenhamos feito para merecer. Não foi porque você orou 15 minutos a mais, não foi porque você jejuou, porque você cumpriu a vontade de Deus, porque você leu a Bíblia hoje. Nada disso te faz melhor para receber a graça. A graça, ela é gratuita. O significado da palavra graça é um presente imerecido. Você não merecia. O meu amigo ensinou o filho dele que o menino nasceu zoeiro. Eu não entendo isso. E aí ele fica olhando para a minha barriga, que eu estou lutando para diminuir, e ele fica:
Papai Noel, né? E eu estava com a barba um pouco maior, Papai Noel. Aí eu falei para ele hoje, vou entrar na zoeira com ele, né? Porque quanto mais vai ficar pior, né? Se você não aceitar a zoeira fica pior. E a criança de 5 anos já sabe disso. Eu falei, Mateus, como esse menino virou zoeiro desse jeito? Aí ele pegou e falou assim, eu falei, o que você quer de presente? Aí ele falou, Papai Noel já me deu. Mas qual é o conceito do Papai Noel? Você é uma criança boa o ano inteiro, aí você pede um presente e por merecimento ele vai te dar. Essa é a mitologia, não é assim? A graça não. Você foi mal o ano inteiro, não merecia, mas Jesus te salvou. Mas Jesus te salvou. E esse é o ponto crucial da nossa mensagem. A graça nos alcançou. E Jesus nos salvou. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Além disso, 1 Coríntios 10:10. Não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Eu costumo dizer que é difícil vencer pecado. É difícil vencer a luta contra o pecado. Mas nós temos o Espírito Santo, que é um aliado. Porque a salvação foi planejada pelo Pai. Ela foi executada pelo Filho e foi aplicada pelo Espírito Santo. Sabe quem quer que você chegue lá no final? O próprio Deus. O Espírito Santo quer que você chegue no final. O Espírito Santo quer que você chegue no final. Essa é a verdade. O Espírito Santo, ele está aí. Se você entregou a tua vida para Jesus, ele veio te selar. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você precisa buscar. Porque essa segunda bênção, ela é sobrenatural sobre as nossas vidas. Essa bênção do batismo com o Espírito Santo é ser guiado pelo próprio Deus. É o Senhor te guiando, é o Senhor te direcionando, é o Senhor te conduzindo. Mas você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que você precisa dele. Porque existe algo nas 3 pessoas da Trindade, que chama cordialidade. Satanás e seus demônios, eles já chegam com os 2 pés na porta e não perguntam se pode entrar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles querem ser convidados. Eles querem ser convidados a habitar, a estar, a viver conosco. Conosco, eles querem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles querem estar conosco. Eles querem. Mas nós precisamos. Porque assim, eu ouço muito isso, mas se Deus sabe todas as coisas, então não preciso confessar. Não precisa, Ele mesmo vai fazer. Não, você precisa sim. Você precisa, porque quando nós fazemos, nós mostramos dependência. Quando nós dizemos, não precisa, significa independência. Mas quando você diz, não, Espírito Santo, eu preciso, eu não consigo.
Sozinho eu não consigo. Hoje, quem dirige sem o Waze? Não é? Não, você vai pegar um ônibus, você pega o aplicativo. Deixa eu ver aqui, qual é a linha, aonde eu desço, qual é o metrô, qual é o não sei o quê, não é? Não é assim? E se eu vou, é Uber, é 99, é o Waze, é Google Maps, não é assim? Hoje, mas se você quer ir por essa porta estreita e alcançar o caminho da salvação, como está escrito lá em Isaías 35, que os santos não errarão esse caminho. Eles não errarão porque o Espírito Santo está nos guiando para declararmos, para confessarmos ao Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus. E o Senhor está nos dando esse privilégio desta noite. É um privilégio para nós, porque eu não consigo. A minha dor é mais forte do que a minha carne, ela grita. Mas se eu me sucumbir ao Senhor, se eu entregar ao Senhor, se eu der ao Senhor, o Espírito Santo vai me guiar, no nome de Jesus. E eu quero te convidar nesta noite. Eu quero convidar você. Primeiro você, talvez não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você não tivesse tido esse privilégio ainda. Mas hoje o Senhor está te chamando. Caso você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, e se você deseja fazê-lo hoje, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Talvez você está fora dos caminhos do Senhor. Talvez você não está congregando. Hoje eu vi uma psicóloga falando que ela põe um copo de cerveja e ela chama Jesus. Eu falei, não vai não. As pessoas estão fingindo intimidade com Deus na internet. Porque se você tem intimidade com Deus, você conhece a palavra. Você não fala esse tipo de asneira na internet não. Sabe por quê? Porque não vai. Porque o Senhor diz que é costume dos salvos congregar, ir à igreja. Não, porque eu converso com Jesus. Conversa nada. Conversa fiel, está falando com um demônio. Não é com Jesus. Está lá, tem todo uma regrinha. Sabe que o Senhor, Ele deseja encontrar o homem e a mulher, mas não é de qualquer jeito não. Você viu lá, o Senhor, eu gosto muito de desmontar esse aqui. Jesus andava só com pecadores. Eu falei, onde? Você não leu direito, porque todo pecador que chegava a ele se convertia, se tornava santo. Ele só andava com homens convertidos e mulheres convertidas, porque ninguém que chegou perto dele. Teve um só, o jovem rico, que ele recebeu a proposta e não aceitou. Porque o restante, todos que se aproximaram de Jesus, entregaram suas vidas a Ele. Ele não andava com pecadores, Ele andava com salvos. Porque todos que se aproximavam de Jesus eram salvos. Leia o Evangelho até o final, rapaz. Não fala que você não leu, não é? Tem que ler, porque o Senhor está aqui nesta noite. Então talvez, por algum motivo, você saiu da igreja. Não nos interessa. Mas se você deseja voltar hoje para o Senhor Jesus, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Se há alguém no nosso meio que deseja voltar hoje para os caminhos do Senhor,
Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Mas há um convite coletivo. Se não há ninguém para entregar a sua vida a Jesus hoje, mas o Espírito Santo está nos chamando para uma transformação. Ontem no casamento do Enzo e da Stephanie, o pastor pregou no milagre de Caná de Galileia, que Jesus transformou a água em vinho. O Espírito Santo quer nos transformar nesta noite, independentes de Jesus. Se você quer ser independente, os independentes estão indo de passos largos para o inferno. Essa é a verdade. Mas os dependentes estão indo para a glória com o Senhor. Então, se você hoje quer se render ao Espírito Santo, eu convido você, levante a sua mão onde você está. Enquanto o pastor Ed está nos conduzindo em adoração, vamos orar ao Senhor e ser sincero, abrir os nossos corações para que o Espírito Santo venha fazer uma obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Adore o Senhor, levante a sua mão, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos, se prostre, mas se renda ao Senhor. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração, te adorar. Quer te
Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Edifica, fortalece a nossa fé. Nos dá, podemos ter um gás a mais para começarmos a semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém?